Boa. Maravilha! Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este aulão, a esta aula, Caminhos de Cura da Alma através do xamanismo ou dos xamanismos. É com uma grande alegria que eu recebo todo mundo aqui, embora uma sala virtual, que a gente consiga, por algum instante, respirar junto, ouvir um pouco essas palavras e entrar dentro de uma mesma conexão e que seja muito produtivo, né? Que todos que aqui chegarem, né, possam encontrar um pouquinho do que vieram buscar. Eu vou falar um pouquinho, vou contar um pouco da minha história, vamos entrar no tema e depois eu vou abrir para dúvidas, para perguntas, para a gente também ter esse momento olho no olho, né? Eu poderia fazer essa mesma aula no YouTube, ou no Instagram, mas eu gosto de fazer no Zoom justamente porque a gente tem a oportunidade de estar se vendo um pouco mais, né? Não é obrigatório ficar com a câmera ligada, mas claro que é muito mais gostoso quando a gente pode falar e eu estou enxergando como que essa informação está chegando aí do outro lado, né? Então agradeço quem puder deixar a câmera ligada para eu poder ter um olhar aí e não um monólogo, né? E conseguir ver através dos rostinhos aí como que essa informação está chegando e assim a gente vai construindo junto essa aula, né? Bom, muitos aqui já me conhecem, estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, amigos, amigas, alunas de outros cursos, de outras vivências, e também algumas pessoas que estão chegando pela primeira vez ou que já me seguem nas redes sociais, mas que ainda não tiveram esse contato direto, né? Então, sejam bem-vindos aí a esta egrégora. O objetivo dessa aula, eu costumo fazer essa aula uma vez por ano, né? Esse aulão, eu costumo chamar de aulão assim, porque, né, justamente não é uma live, né? É o momento da gente trocar e também tirar dúvidas e até se aprofundar um pouco mais, né? Às vezes em lives a gente não consegue entrar muito em alguns temas, né? E a ideia é que a gente consiga percorrer um pouquinho mais aqui, tá? Então, antes da gente entrar propriamente no assunto da aula de hoje, queria convidar vocês a contarem um pouquinho pelo chat mesmo de onde vocês estão falando, de qual cidade, só para a gente se conhecer rapidamente aqui. Eu já sei algumas cidades que estão aqui, mas muitos não sabem. Rio de Janeiro, que legal. Guaratinguetá, São Paulo capital, Jundiaí, que maravilha. Itatiba, que massa. Floripa, Salvador, André Freire. André Freire não é o nome, eu queria saber a cidade. Cadê? Cadê? Muito bom. Ah, não, ele estava mostrando aqui para mim. Que legal, gente. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Chapada Diamantina, Oaru, ei, Pati, que delícia, bem-vinda aqui. Tava com a Pati há pouco tempo. Aliás, estava com Pati, que está aqui há pouco tempo, com Salene, que também está aqui há pouco tempo. Quem mais que estava comigo lá na Dança da Águia, né? Acabei de chegar da Dança da Águia, é um evento aí maravilhoso, transcultural, né? Que tem todos os anos do Caminho Vermelho, uma cerimônia lindíssima, poderosíssima. E cheguei ontem, para falar a verdade, né? Hoje vai ser meu primeiro pouso de volta à civilização, digamos assim, de volta ao trabalho, à comunicação. Então tem os dois lados disso, né? Tem um lado que a gente está chegando ainda, né? Voltando desse campo mais espiritual, mas também por outro lado vocês vão poder em primeira mão absorver um pouquinho dessa energia, né? Sempre que a gente se retira, vai para uma vivência poderosa, né? Na natureza, uma cerimônia, a gente acaba se reconectando muito, né? E os dias subsequentes são dias de muita conexão, de muita ligação com o mundo dos sonhos, né? O mundo espiritual. Então acredito que essa aula de vocês vai ter um pouquinho desse gostinho, desse pós, né, desse pós Dança da Águia, que é um dos lugares que fazem parte aí da minha história, da minha formação dentro do meu caminho, né? Bom, muito bem. Então, boas-vindas a todas, a todos, a todes, aos amigos que estão aqui, que eu já estou vendo alguns rostinhos aqui, alunos de outros cursos e formações. É sempre uma honra poder falar do que eu amo, e do que eu vivencio diariamente.
O tema dessa aula de hoje, né, Caminhos de Cura da Alma através do Xamanismo, ele veio um pouco é, como uma resposta, né? Assim, a gente tem vivido momentos muito desafiadores enquanto humanidade, né? Desde o ponto de vista ambiental, climático, é, político, civilizatório como um todo, eu poderia dizer, né? Humano. E aí, nesse meio tempo, estamos nós, né? Seres humanos aí navegando, buscando a sua melhor maneira de viver aqui na Terra, né? De viver essa passagem, de viver essa aventura, essa jornada. E tem a nossa alma no meio de tudo isso, né? A nossa alma que é essa essência que nos conecta, né? Essa essência que está por trás das formas, que está por trás do que a gente pode dizer material, né? Então, tudo que está nesse campo do invisível, do imaterial, que a gente acaba entendendo ou percebendo como nossa alma, né? Que seria essa substância, entre aspas, invisível, e que muitas vezes adoece, né, com tantos desafios, com tantas questões, né, que a gente vem passando como humanidade, e não só nesse tempo, né? Aliás, a nossa alma sempre esteve sujeito ao adoecimento, né? E ao desequilíbrio. Quando eu falo adoecimento, estou chamando qualquer tipo de desequilíbrio que tira a nossa força, que tira o nosso poder de estar mais conectado, de viver mais plenamente, de viver mais conectado com essa essência, né? Muitos caminhos, muitas tradições, filosofias, tem nomes, enfim, teriam até livros para poder falar sobre essa substância que eu estou chamando aqui de alma, né? E uma das maneiras, um dos caminhos que eu particularmente descobri e caminho nele, venho descobrindo cada vez mais, que pode ser um bom alicerce para a gente poder trabalhar essa alma, né, curar essa alma, seria o que hoje a gente tem esse nome moderno, né, que recebe esse nome aí de xamanismo. Né? Mas na verdade são xamanismos no plural, porque são várias vertentes, várias possibilidades, várias tradições, né? Tradições mais ancestrais, mais conectadas com a ancestralidade, tradições mais modernas, tradições mais ligadas aos povos indígenas pele vermelha, tradições mais ligadas a outras matrizes de outros povos também, né? Que não necessariamente indígenas, mas também merecem usar esse nome xamânico, né? Então, é por conta dessa biblioteca, eu diria, né, de tradições e de formas e práticas a gente se conectar e que, uma questão, digamos assim, de nomenclatura, ganhou esse nome de xamanismo, né? E é mais ou menos por aí que nós vamos navegar, né? Então, esse nome ele é um nome moderno, né? Porque os antropólogos e mais propriamente dito os cientistas da religião, quando começaram a olhar para essas tradições dos povos primeiros, dos povos originários, começaram a perceber que elas tinham várias similaridades, né? Então mudavam-se alguns nomes, mas tinha um jeito de se fazer, tinha um jeito de se fazer conexão com a essência, conexão com a alma, tinha um jeito, aliás, tinha e tem um jeito de se trabalhar isso que a gente chama de cura da alma, né? E esse jeito similar que se repete ao longo dos tempos e dos espaços, ele foi tendo algo muito, um fio comum que vai conectando. E aí os cientistas modernos, né, os cientistas da religião, os antropólogos, deram esse nome de xamanismo para poder se referir a essas práticas que vêm desses povos originários, dos povos ancestrais, mas que também já passou por uma série de atualizações e deu esse nome. Né? Um deles em especial, Mircea Eliade, né, um grande expoente, né, um grande cientista já no século XX, né, ele começa a fazer esse estudo das religiões comparadas e cria esse nome, né, e junto com uma classe de antropólogos, esse nome passa a ser, digamos assim, viralizado, né, usando um termo aí mais moderno. Até então não se falava de xamanismo, se praticava, se vivenciava, mas não com esse nome, né? Porque cada povo vai ter um nome próprio para se referir às práticas de conexão espiritual, às práticas de cura, às práticas de cura da alma, né? Então, se você pergunta, por exemplo, para um índio Lakota se ele é um xamã, ele não vai dizer eu sou um xamã.
os meus mestres de cura são xamãs. Ele vai ter um nome próprio para se referir a essas práticas e técnicas de cura, né? Se você pergunta para um índio navarro, para um índio, enfim, de qualquer outra etnia, um índio siberiano, né? Existe inclusive uma tribo indígena ainda viva na Europa, o Sami, né? O Sami, um povo muito conectado aí com as renas, e eles também são profundamente xamânicos, né? Aliás, a palavra xamanismo, ela tem ali uma origem muito forte, né? Da região da Sibéria, os povos Tung, que vai desembocar hoje lá no Sami, inclusive, né? E se você pergunta para o Sami qual é o nome que eles utilizam para as práticas espirituais deles, eles também não vão dizer xamanismo com esse nome. Mas entende-se também, né? A gente poderia generalizar dessa maneira e a gente precisa partir de um ponto, né? Então, eu queria trazer primeiro esse entendimento genérico, né, digamos assim, do que a gente está falando quando a gente fala de xamanismo, né? A gente não está falando do xamanismo brasileiro, a gente não está falando do xamanismo moderno e nem do xamanismo ancestral. Nós estamos falando de tudo isso, né? Porque são várias maneiras, várias formas, tá? A gente não está falando também das práticas modernas, né, que trazem esse nome. A gente está usando o nome na sua essência raiz, né? Então, a palavra xamanismo, ela é um nome guarda-chuva para se referir a todos esses povos e práticas, né? E essa classe de homens e mulheres que trabalhavam essa ponte com o sagrado, né? As técnicas e práticas de expansão da consciência, com ou sem uso de plantas, né? Muitas vezes através de danças, de rituais, de respirações, né? Então, a gente vai perceber que se repete vários desses pontos que são comuns quando se fala assim, aquilo ali é uma prática xamânica. Tal povo tem xamãs como sacerdotes, né? Como pessoas que fazem a ponte entre os mundos, entre o sagrado, né? Entre a humanidade e os espíritos. Então, a gente está falando sobre tudo isso, tá? Até aqui tudo bem, eu sei que é só uma pequena apresentação, né? Só para a gente entender do que eu estou falando quando eu estou falando de xamanismo. Então, eu não estou falando só de xamanismo brasileiro, né, dos povos lá da Amazônia, que tem as suas práticas importantíssimas e que estão cada vez mais difundidas. Também não estou falando só das práticas dos indígenas mesoamericanos nem norte-americanos. Né? Estou falando da essência dessa palavra como um entendimento, né, que vem aí desses antropólogos e também dos cientistas da religião, e hoje é uma palavra conhecida e usada modernamente, né? Quando a gente fala de xamanismo moderno, né, o xamanismo, a gente está tentando, então, trabalhar, vem desse lugar, mas que já se atualiza no tempo moderno, tá? Então, caminhos de cura da alma através do xamanismo é, na verdade, um olhar que eu carrego, né, olhando para a minha própria vida, e aí que eu vou começar a contar um pouquinho quem sou eu e por que que eu gosto desse assunto e por que eu me sinto confortável de falar sobre esse assunto, né? Porque desde pequenininho, desde menino, eu tinha uma afinidade muito grande com a natureza, né? E uma das matrizes, né? Aliás, a grande matriz de todos esses conhecimentos e de todos os ismos, né? Se a gente for parar para pensar, xamanismo, espiritismo, budismo, shintoísmo, catolicismo, por que esse ismo, né? Por que tantos ismos assim? Mas todas essas ciências, né? Ciências espirituais, religiões, caminhos, eles vão ter essa algo por trás. E esse algo maior que a gente tem por trás é a natureza, né? Então, dentro desse olhar para a natureza, eu sempre tive uma profunda busca, né, de reconexão, talvez pela minha saudade, talvez pela minha história de alma, talvez pela minha essência, né? Mas por vários motivos eu sempre tive essa busca, né? E o olhar da natureza sempre chamou mais atenção do que outros olhares. Para mim, a conexão com a terra sempre falou mais alto, né? E me trouxe mais perto das respostas que a minha alma tinha, né? Quando o assunto era sagrado, quando o assunto era espiritualidade. E assim fui, né? Bem pequenininho e atrás de descobrir um pouco desses mistérios.
né? E foi aí que eu comecei a perceber que tinham várias formas e olhares diferentes e que não eram muito comuns a esse tempo, né? Eu nasci na década de 80, pouco se falava sobre isso, né? Quem nasceu na década de 70, menos ainda, quem nasceu na década de 60, menos ainda, 50, menos ainda, 40, menos ainda, né? Porque na verdade a gente está vivendo um novo momento histórico, né? A gente não pode esquecer que a gente vem de uma, né, de um processo aí de transformações das civilizações, das religiões, né, e de monopólios também dessas religiões, desses caminhos, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha isso que existe hoje, né? Essa diversidade de caminhos e possibilidades de você desfrutar de diferentes práticas espirituais, né? Se você pega aí os nossos pais, nossos avós, tinha lá um caminho A, B e C e acabou, né? Não tinha esse leque de opções que a gente tem hoje, de práticas, de possibilidades. Hoje em dia está muito mais fácil, entre aspas, né? Se você se identifica com a yoga, você tem aí caminhos diferentes. Se você se identifica com o budismo, você tem aí, né, linhagens diferentes. E tudo isso é por conta desse momento histórico que a gente está também de globalização, né, de, né, toda essa era de aquário da informação chegando para todo mundo. Então hoje é muito mais tranquilo, né? Mas se a gente pensar há 20, 30 anos atrás, era muito difícil a gente ter acesso a essas práticas, né? As pessoas que praticavam tudo isso, não tinha essa diáspora das plantas de poder como tem hoje, né? Muitas cidades praticando, né, rituais xamânicos, não existia nada disso, né? Era muito mais raro. Então, a gente precisa contextualizar também essa nossa busca no tempo que a gente vive, né? Mas voltando lá para minha história, então desde muito pequeno essa conexão com a natureza, essa busca de conexão com a alma, essa necessidade de estar mais perto de algo que eu não sabia, né, muito de onde vinha, e isso me levou, né, a questionar muito, né, questionar muito as formas que eu via aí fora, né? Então, o que me fazia me sentir mais próximo do divino? O que me fazia me sentir mais feliz, né? Mais conectado com a vida, né? E foi aí que eu comecei a despertar as minhas memórias, né? Então a gente tem dentro do caminho espiritual, todos nós, cada um né, de vocês que está aqui junto comigo hoje, tem já a sua própria história, tem o seu próprio caminho evolutivo, já tem as suas vidas que já percorreu, para quem acredita, eu acredito muito nisso, né? Então cada um de nós já tem a história que a sua própria alma percorreu para viver, para responder a esse chamado, para atender a essa busca maior. E dentro dessa minha busca, eu acabei olhando para as expressões e práticas dos povos originários, né? Porque me fazia sentido, porque me parecia ser mais puro, né? E eu não encontrava muito resposta nos templos construídos pela humanidade, vamos chamar assim, né? Os templos de pedra, as igrejas, né? Eu sentia muito mais conexão na presença de uma floresta, de um mar, de um deserto, né? E fui entender que existiam práticas também conectadas com esse espírito livre, né? Esse espírito da natureza. E aí que eu fui chegando mais próximo dessas práticas xamânicas, né? Aí quando eu vou para a faculdade, eu escolhi uma faculdade de engenharia florestal que me ajudou muito a estar próximo da floresta, né, das florestas, da floresta amazônica, do cerrado, e de outras florestas também, de outros biomas desse mundo. Isso também me ajudou a conhecer as pessoas que estavam por trás dessas florestas, né? Então hoje em dia a gente fala assim, ah, a floresta amazônica, né? Mas tem os povos das florestas, né? Quem vive e quem sustenta essa floresta de pé. Então a minha busca profissional, né, científica na época, né, eu estava bem nesse caminho bem científico, me ajudou também a conhecer os povos tradicionais e a olhar para esses indígenas, né, que ainda vivem lá e os seus mistérios, né? E aí eu fui compreender que na verdade toda essa minha busca pela floresta ela tinha muito mais a ver com uma busca de uma floresta mais misteriosa do que a floresta de quantos metros cúbicos de madeira e quantas plantas medicinais e, enfim, e os serviços ambientais que a floresta nos, né, oferece para a natureza como parte
enfim, desse mistério que é a natureza, né? E eu acabei descobrindo que a minha busca ela tinha muito mais a ver com os mistérios das florestas do que com a floresta propriamente dita, né? Não que eu não ame, não cultive, continuo sendo engenheiro florestal, mas hoje, né, dentro desse olhar mais da espiritualidade, tá? E aí eu fui conhecendo os meus primeiros instrutores, né, os meus primeiros mestres, né? Um deles foi o meu primeiro professor, um arqueólogo, né, que também tinha esse olhar, essa paixão pela vida, pela natureza e pelos mistérios dos povos antigos. Me apresentou os mistérios do xamanismo celta, lá da Irlanda, da Escócia, da Grã-Bretanha, que é uma matriz de xamanismo muito interessante, muito ligado à mitologia, às lendas, né, às divindades, fazendo um paralelo bem grosseiro, tá? Só para quem ainda não está familiarizado com esse tema do xamanismo celta, quando a gente fala de orixás, né? Que tem o orixá do fogo, o orixá da água, né? Quando a gente fala da matriz celta, eles têm uma forma parecida de olhar para a natureza, né? Então você tem divindades da água, do raio, do trovão, você tem também o uso de ervas medicinais, né? Uma série de coisas, então é algo muito parecido nesse sentido, tá? Porque cada caminho é cada caminho, cada tradição é uma tradição. Estou só aqui usando uma comparação bem grosseira, só porque é mais fácil da gente entender estando aqui no Brasil, embora nem todo mundo que está aqui é do Brasil, né? Mas para que seja compreendido isso, né? Então esse olhar para a natureza como fonte divina, né? Cada expressão da natureza como uma expressão do divino, né? Então o oceano tem as consciências do oceano, a espiritualidade do oceano, os deuses do oceano e assim por diante, né? E tem aquelas pessoas que são filhos e filhas do oceano, ou seja, que têm similaridade com com essa energia marítima, com essa energia de profundidade, de água, né? Assim como cada um aí de nós tem aí os seus deuses, os seus orixás, né? Tem a sua forma de culto, né? Ou de identificação com essas facetas do divino, né? Então, esse também foi um pouco da minha história, né? Aí esse meu primeiro grande professor, ele me desafiou muito a conhecer essas lendas, esses rituais e ao mesmo tempo fazer um paralelo com as tradições brasileiras, porque ele falava assim para mim, né? Por mais que a sua alma se identifique com esse caminho que é mais europeu, né? Você está aqui no Brasil e aqui tem uma matriz diversa, linda, né? De tradições, de cultos, de ervas medicinais e de conhecimento tradicional que é muito parecido, né? E a gente precisa aprender a honrar o lugar que a gente está, né? E foi aí que eu passei a estudar xamanismo celta, mais olhando para as tradições brasileiras. E novamente, né, como eu estava na universidade e como engenheiro florestal, isso me permitiu acesso a muitos lugares do Brasil, né, muitas florestas, muitos povos indígenas. Eu acabei fazendo esse cruzamento, né, de tradições através da minha própria experiência. Um pouco mais tarde, mas não menos importante, né, as músicas xamânicas, as músicas indígenas começaram a despertar muito forte como um dos meus grandes caminhos, né? Porque uma coisa que a gente vai aprender também nos caminhos de cura da alma através do xamanismo é que cada um de nós, mesmo gostando de todas essas vertentes, tem como se fossem seus dons próprios, seus talentos, né? Então, um dos meus professores, inclusive esse que eu estou falando do xamanismo celta, ele dizia assim para mim: cada coruja pia conforme o bico, né? Então, cada um de nós, a gente tem uma forma própria, né? E a nossa medicina pessoal, ela se expressa muito através de um pouco de tudo isso que tem aí fora. Então, algumas pessoas são mais ligadas às ervas, né? Outras à manipulação de energia. E eu acabei descobrindo dentro do caminho dos sons, né, os sons de cura, os sons xamânicos, os instrumentos, né, isso também falava muito forte comigo, né? Então o som de um tambor, o som de uma maraca, o som de uma flauta, o som dos cantos, isso sempre pegou muito forte dentro da minha veia, né? E aí eu descobri que dentro das minhas aptidões, dentro desse caminho, a veia musical xamânica, vamos dizer assim, ela sempre falou muito alto, né? E aí eu comecei a pesquisar essas músicas, né? E porque elas tinham efeitos muito poderosos, né? Assim como a gente
escuta mantras e canta mantras e, enfim, né, que são palavras de poder, frequências de poder, esses cantos indígenas também são poderosíssimos, né? Como ferramentas de conexão espiritual, de meditação, de transformação. E aí eu começo a buscar mais fortemente os cantos e os instrumentos sagrados. E nessa minha pesquisa com os cantos, com os instrumentos, eu fui chegando, né, nos Andes e no sul dos Estados Unidos e fui compreendendo que tinha uma tradição riquíssima, né, que ainda preservava os famosos cantos xamânicos, né, com tambores. E aí mergulhei de cabeça nesse universo dos tambores xamânicos, né, e dos cantos, e pesquisando mesmo, né, e aí eu descobri que tem uma biblioteca, né, um universo de cantos e povos e possibilidades, e isso acabou se expressando muito no meu jeito de fazer as coisas, né, então daqui a pouco nós vamos cantar um pouquinho aqui, vou trazer um pouco dessa minha história musical com o xamanismo também, mas foi através da música que eu fui chegando também, descobrindo outras tradições, né? Descobri a linhagem do Council of the Elders of the Twisted Hair People, que é a linhagem que hoje eu ancoro muito dos meus trabalhos, né? Que aqui no Brasil foi trazida pela Sylvie Chainin, né? Uma das minhas instrutoras, que está viva ainda, né? Ela que lidera a Dança da Águia, esse evento que eu acabei de falar, que eu acabei de voltar para vocês, né? E que também é uma tradição muito musical, muito ligada aos cantos xamânicos, é, enfim. E aí, através da música, eu fui abrindo novos caminhos e encontrando novas tradições e novas egrégoras, né? E no meio de tudo isso, comecei também, né, trabalhando como engenheiro florestal, comecei a perceber o quanto todas essas ferramentas, né, as práticas, as lendas, os mitos, os ritos, os instrumentos, como tudo isso fazia a minha alma mais feliz e conseguia curar muitas das minhas dores, né? Das minhas dores de alma mesmo, das minhas solidões existenciais, das minhas questões profundas. E também conseguia me equilibrar, né? Porque vamos combinar que viver nessa aventura aqui muitas vezes não é fácil, né? Então, foi através dessas práticas, e é através dessas práticas que eu consigo não apenas curar a mim mesmo, mas como me equilibrar também e me fortalecer, né? Porque essas práticas não são apenas práticas de cura. Quando a gente fala de cura, a cura é muito amplo, né? Mas também nutrir. Como que a gente nutre a nossa alma no dia a dia para não deixar a gente tão desconectado da vida, da essência, né? Para não ser tragado aí pela Matrix, porque dentro dela nós todos já estamos, né? Falando aqui no computador, todo mundo aí com as mídias sociais, na Matrix a gente está imerso, né? Mas como não ser tão tragado, não tão digamos assim, descaracterizado, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? Em sociedade, etc., né? Com múltiplas possibilidades aí, né? Enfim, mas como que a gente faz para manter, para sustentar o nosso equilíbrio, para sustentar a nossa conexão, para curar as nossas dores existenciais? E aí, enfim, né? A gente podia ir embora, né? Nesse assunto, porque realmente é muito grande, né? Não sei se vocês conseguem tocar um pouco a dimensão, né, quando eu vou falando com vocês, a imagem que me vem são caminhos, né? São muito caminhos, como se a gente pegasse uma árvore que abre e ramifica e vai ramificando, né? Então são muitas possibilidades mesmo, né? E tudo isso, né, acabou desembocando dentro das minhas práticas, né, dentro de numa linguagem de cura mesmo, né? Então, como que eu posso usar um tambor para curar uma dor de cabeça, mas também para curar a minha falta de ânimo, né? Como que eu posso usar um canto sagrado para abrir a minha visão? Porque antes eu vinha, tinha sonhos e a minha intuição estava forte, e de repente eu fui enferrujando, né? A nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso espírito, ele vai enferrujando se a gente não cuida, né? E então eu fui também, poderia assim dizer, me especializando um pouco nesse processo, né? Como que sendo uma pessoa que vive na cidade, né? Agora eu estou vivendo um pouco mais a natureza, mas que mora na cidade, que tem seus desafios, como é que eu consigo nutrir, né? Todo e curar a minha alma? Então isso tudo sempre foi um grande tema de pesquisa, de busca
do meu próprio coração, para eu aguentar viver aqui. Essa é a realidade, né? Essa que é a verdade. Então, tudo isso acabou sendo transbordado dentro de um caminho, né? E aí, ao longo do tempo, eu também desenvolvi um curso, uma formação, né? Que é o curso chamado Xamanismo, Técnicas e Práticas Ancestrais de Cura, que justamente ele tem esse objetivo de transbordar, né? E de partilhar um pouco dessa minha história com esses caminhos, com essa busca, com essa pesquisa, né? Dentro desse curso, poderia assim dizer, eu fui evoluindo junto, né, com as turmas, e a gente foi passando por diversos temas. Esse curso hoje ele já tem curso avançado, né, e enfim. Então eu fui trabalhando, né, desde o meu desenvolvimento, também esse outro lado de professor, né, de partilhar e de ensinar um pouquinho, e é por isso que nós estamos aqui, né, por conta dessa minha história, dessa minha busca e dessa minha necessidade de partilhar também, né? Porque assim como tudo isso me fez e me faz muito bem, eu sinto que nós temos um dever, né? De tudo aquilo que a gente sente que cura a nós mesmos, que cura a nossa terra, que cura a nossa civilização, a gente tem um dever, né? De partilhar isso. A gente não pode ficar só para a gente esses conhecimentos, né? O que faz bem para mim, eu posso oferecer para o outro. Eu acho que não só dentro do xamanismo, qualquer caminho. Aliás, eu acho que isso é ser humano, né? Quando a gente mergulha dentro de algo que nos nutre, que nos faz bem, que nos, né, enfim, eu acho que é mais do que natural a gente transbordar esse conhecimento e acessibilizar para as pessoas, né? E uma das coisas que eu percebo, gente, estou falando sem parar, daqui a pouco eu abro aqui para a gente conversar, tirar dúvidas, tá? Mas uma das coisas que eu percebo também é que esse assunto, né, do xamanismo, ele também está cada vez mais, digamos assim, tendo mais busca e mais procura, por conta também desse momento que a gente está, né, de crises, né? E o ser humano cada vez mais doente na alma, na mente, no espírito, precisando dessas respostas, e aí tem um desejo natural da alma de se reencontrar com aquilo que ela perdeu, entre aspas, né? Porque tudo isso que a gente está falando é muito simples, é muito natural, é muito puro, né? E o xamanismo é muito simples também, né? Um caminho profundo, né? De muita prática, de muita vivência, mas ao mesmo tempo de muita simplicidade, porque nós estamos falando do que nós somos, nós não estamos falando de algo que não é o que nós somos, né? Nós estamos falando dos elementos, da terra, da ancestralidade, da natureza, tudo isso a gente já vive, né? Às vezes um pouco mais consciente, às vezes um pouco mais inconsciente, né? E, e aí que entra a necessidade da gente olhar para as tradições, né? Olhar para a ancestralidade, o que, que existe de material, como que os nossos ancestrais respondiam essas demandas, né? Como que a gente pode, se a gente está sentindo que a nossa civilização está um pouco desconectada, está um pouco perdida, está um pouco adoecida, como é que a gente pode, quais são as ferramentas que estão à nossa disposição para a gente curar nós mesmos, mas não só nós mesmos, a nossa família, o nosso planeta e a humanidade como um todo, tá? Então, tudo isso é motivo, tudo isso é parte dessa nossa busca, né? Tudo isso é parte da nossa necessidade coletiva, né? Não só de quem busca xamanismo, mas de todos nós que estamos vivos e que estamos com as anteninhas um pouquinho mais conectadas, que sentimos que tem alguma coisa que precisa mudar, né? Desse ponto de vista de maior conexão, maior união. Até aqui tudo bem, gente? Estou falando algo muito difícil, acho que está tranquilo, né? Não falei nada muito difícil de ser compreendido. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até então, de tudo que foi dito? Aproveita. Assim de Pois repente, não. né? Oi. Oi? Levantar Oi, a mão. Valcília. Oi. Não, não uma pergunta, mas uma confirmação do tudo que você está trazendo. Eu acho que é uma grande confirmação de tudo que está acontecendo. Eu também faço parte aí de outros estudos, incluindo o xamanismo, que eu amo, o quanto realmente as pessoas estão precisando de ajuda Isso. e a gente tem um pouquinho, né, para oferecer. Acho que plantando sementes do bem, né, que eu chamo. Aham. É isso.
Que legal, Valcíria. Valcíria, você não chegou a falar comigo alguma vez? Falei, Foi ou não liguei para foi? você. A gente É, conversou no telefone, não foi isso? isso, porque eu não aguento ficar só mandando mensagem. Não, eu tenho que falar, eu tenho que ouvir Arro, a eu cor lembro da de voz, eu tenho que ver a cara da pessoa. É isso. Arro, Valcíria. Que legal ter você aqui. Muito Obrigada. bom. É isso, a gente está vivendo, né? E na verdade, uma das coisas mais bonitas que eu vejo vivendo esses caminhos do xamanismo é porque é algo muito acessível, porque a fonte está aí para todos nós, né? Então, se você sabe como se conectar, como se reconectar, como participar desses elementos que estão aí todos os dias, né? O sol está aí todos os dias para a gente, os quatro elementos, o ar, o fogo, a água, a terra, mas muitas vezes a gente não sabe direito como fazer esse caminho de conexão, né? A gente sabe como ligar o celular, ligar o WhatsApp, ligar o Instagram, né? A gente sabe como fazer uma série de coisas, mas a gente às vezes não esquece que você pode usar a sua imaginação para conectar com o fogo do sol, para queimar aqueles pensamentos tóxicos que estão ali no seu dia a dia, para nutrir de vitalidade, né, e sentir absorver o prana da vida. E aí tem as técnicas e as práticas, né? Então uma das coisas que eu acho muito bonita é que os xamanismos, no plural, eles ajudam a gente um pouco nisso também, sabe? Através de técnicas muito simples e acessíveis para todo mundo, né? Para quem está na cidade, quem está no campo, quem está mais ou menos conectado, né? Então, isso é muito bonito, né? E é hora mesmo, gente, já chega, né? Da gente viver tão assim robótico, né? Tão desconectado da nossa essência, do nosso coração e da natureza, né? Então, só que a gente precisa aprender esse caminho. Não é porque é fácil, é acessível, tá aí para todo mundo que é só, eu quero, né? Tá, mas e aí o que eu faço, né? E aí que entra o conhecimento, e aí que entra a necessidade da gente percorrer caminho mesmo, sabe? Mergulhar nas tradições e não ser turistas nas tradições também tem isso, né? Eu sei que a nossa busca ela vai levando a gente a conhecer um pouquinho de cada coisa, mas a gente também precisa tomar cuidado para não ser muito turista, né? Porque aí a gente não entende muitas coisas, né? Não consegue mergulhar e tirar tudo que esses caminhos que são tão ricos, né? Eles podem nos auxiliar, né? Entendem o que eu estou dizendo, assim? Né? Porque às vezes tem essa biblioteca de possibilidades, mas aí não aprofunda em nada também, fica complicado, sabe? Então é importante a gente também é, escolher o coração, né? Escolher com o coração e, e entendendo através da nossa intuição o que eu quero viver, o que eu quero experienciar. Salene, gostaria de escutar como você usa o xamanismo no dia a dia, e sobre os cursos, cosmovisão. Tá, legal. Vou começar pela primeira pergunta, Salene. Como que eu vivencio o xamanismo no meu dia a dia, né? Então, eu vivencio ele através de práticas, né? Técnicas e também do próprio coração, do próprio sentir. Mas vou te dar um exemplo muito simples, que é uma prática universal. Então, eu acordo pela manhã e eu faço uma oração. Oração não é patenteado do xamanismo, não. Qualquer tradição, qualquer caminho espiritual tem oração, né? Mas a oração faz parte das nossas práticas também diárias, né? Você acordar e se conectar através da sua própria conexão, né? Então, oração é uma prática, né? É, eu sinto de nutrir o meu dia com cantos, eu pego o meu tambor e faço um canto quando é manhã e faço um canto quando anoitece, né? Isso é uma outra prática que me faz viver o xamanismo no dia a dia, né? É, quando eu vou manipular uma erva, vou pegar, fazer uma comida, eu estou ali em conexão com os elementos, né? Então tem as pequenas práticas, né? As práticas do dia a dia, mas tem as grandes práticas, né? Então tem momentos em que essas pequenas práticas do dia a dia elas não são suficientes para manter a minha nutrição. Aí a gente entra para um segundo momento, que é o momento dos rituais, né? Onde a gente vai preparar um espaço, preparar um tempo maior, trabalhar uma intenção clara para ser trabalhada, para ser desenvolvida. E aí através de um ritual você vai ter também um processo de vivência maior do que eu estou chamando aqui de xamanismo. Mesmo esses rituais, muitas vezes eles não são suficientes. Então a gente precisa de grandes rituais, de grandes cerimônias,
né? Então, a gente estava junto num evento que você acabou de vivenciar o xamanismo, por exemplo. A dança da águia é uma forma de você vivenciar o xamanismo de maneira coletiva e durante 7 dias, né? Então a gente tem as práticas diárias, as práticas, os rituais maiores, os rituais menores, né? Você tem as questões circunstanciais, então, por exemplo, né? Então você tem ritos de passagem, que são momentos que não são momentos do dia a dia, mas são grandes momentos da nossa vida como um todo, onde você pode e tem oportunidade de vivenciar isso também, né? Então, nascimentos, mortes, fechamentos de ciclos, inícios de novos ciclos, tudo isso precede de ritos de passagem, né? Então, o rito de passagem também é uma outra forma de você trazer o xamanismo para a sua vida, né? Então, a gente tem os ritos individuais e os ritos coletivos, né? Isso também é vivenciar o xamanismo, tá? Cosmovisão e uma vertente do xamanismo ou uma outra ciência? Eu acho que você está se referindo à cosmologia das rodas, né? Que é o curso do entendimento da roda de medicina da linhagem, não é isso? Só confirma para mim para saber se eu estou no caminho do que você me perguntou. Mas eu acredito que sim. É que eu escutei Então, cosmovisão, cosmologia, e você acabou de falar uma outra palavra. Então, eu tô assim, você me diz o tá, que. vamos lá. Cosmovisão, na verdade, é assim: cada tradição, cada povo tem uma cosmovisão, ou seja, a visão do cosmos, a visão de como que é a realidade, de onde vem, de onde viemos, como as coisas foram formadas, né? Seria mais ou menos assim o livro da Gênesis, né, das tradições. Então, nós vivemos dentro de uma cosmovisão, né? Nós, humanidade, vivemos, né? Qual que é a narrativa que guia a nossa origem? Né? A gente pode acreditar numa narrativa da ciência, por exemplo, a humanidade vem do Big Bang e nada. Isso é uma narrativa, isso é uma visão, isso é uma cosmovisão científica. Né? Se eu for falar com os Guarani, o Guarani vai dizer assim: no início, Yanderu Tupã, né? Aí ele vai começar uma história. Essa história é uma cosmovisão, perfeito? Então todas as tradições têm uma cosmovisão, né? É, então, no xamanismo existem muitas cosmovisões também. Porque é como eu estou falando, se você pergunta para o Guarani qual é a origem do universo, como as coisas funcionam, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, isso é uma cosmovisão. Quando a gente faz uma cosmologia, eu estou estudando uma cosmovisão. Quando eu vou pegar uma cosmovisão específica, ou seja, eu quero pegar lá os Andes, né? Porque o meu coração palpita quando eu falo de Machu Picchu, de Peru, etc. Estou dando um exemplo aqui, né? Não que não seja verdade, porque é verdade também. Mas eu quero mergulhar na cosmovisão andina, porque algo me chama. Então eu vou fazer um estudo da cosmovisão. Quando eu estiver estudando a cosmovisão andina, isso é cosmologia. Percebe? E aí você vai ter as diferentes tradições, né? Dentro dos xamanismos você tem muitas cosmologias, porque é isso, tem a tradição andina, a tradição celta, a tradição ameríndia, a tradição tolteca, a tradição maia, a tradição, ixi, vai embora, né? A tradição havaiana, né? E vai embora. Então, são muitas cosmovisões, são muitas cosmologias, tudo bem? No meu entender, isso é uma ciência, né? É uma ciência. Porque, né, ele fala, é ciência tradicional, é ciência indígena. Eu, como cientista também que sou, para mim eu não faço a distinção. Ciência é ciência, né? Não é porque não usa os mesmos parâmetros modernos, científicos, tecnológicos, que não é ciência. Não, é uma ciência ancestral. Né? Então, para mim, toda tradição antiga, xamânica, toda cosmovisão, toda cosmologia é uma ciência ancestral. Por que, que é uma ciência? Porque a gente está estudando a natureza, está estudando o universo espiritual e está cruzando tudo isso. E no xamanismo a gente vai perceber que a ciência ela é conectada, né? A gente fala da terra física, mas fala da terra espiritual. Né? Fala dos elementos do ponto de vista físico-químico, mas fala do ponto de vista poético, simbólico, anímico e por aí afora, né? Então, para nós, a grama não é só a grama, um bando de clorofila amontoada, né? Não, são os cabelos da Mãe Terra.
Os rios não são apenas os rios, são o sangue da terra, né? Então, para mim isso é ciência. E aí quando eu vejo o povo que sabe falar sobre isso, é gostoso, né? Porque só que é uma ciência viva, uma ciência orgânica, né? Não é essa ciência dura, né? Da tese, de doutorado, né? Nada contra, a gente acha que a ciência é super importante, faz um papel importantíssimo, né? Mas só para fazer esse paralelo, né? De quando a gente está falando de ciência moderna e ciência ancestral, ciência espiritual, tá? Ciência com poesia, exatamente. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat, Douglas. Do xamanismo, você já teve alguma experiência ainda aqui turística sobre a tradição nepalense? Douglas, zero. Não conheço praticamente nada, né, da tradição nepalense, mas bom, o Nepal, né, é uma região de muita força espiritual, né, é, a gente sabe que antes de ter essas tradições, né, o budismo mesmo, antes do budismo, essas pré-tradições, né, o pré-budismo é algo extremamente xamânico, né, e lá no Tibete, no Nepal, né? O Nepal ainda tem muita forte, né? Principalmente por conta da questão da China com o Tibete, parte da tradição espiritual que era muito forte no Tibete agora está muito forte mais no Nepal, por conta dessa questão que está acontecendo lá na China, né? Entre o Tibete e a China, né? E é uma raiz muito xamânica, né? Muito ancestral, então tem oferendas para os espíritos, né? Tem muitos rituais, muitas práticas, né? Então, mas eu conheço muito pouco, né? Não tive muito acesso ao xamanismo nepalense, não, tá? Não saberia te dizer. Eliane, você levantou a mão, por favor. Oi, Gabriel. Eu Oi. estou há pouco tempo aprendendo, acho que foi meados do ano passado que eu descobri o xamanismo, assim, comecei a achar lindo te acompanhar outras pessoas, então eu sei pouco ainda, mas estou achando lindo tudo que eu vejo. Aí você hoje começou falando em xamanismos com S, falei, meu Deus, que xamanismo são essa? Mas agora eu entendi o que você disse, né? Cada tradição, cada povo desse tem Perfeito. um foco, uma cosmovisão, então ele tem práticas diferentes também, né? Aí, no Isso. caso do seu trabalho, que eu acompanho as leituras das cartas, você tem um foco nos índios Cherokees ou Lakotas, a Pois tradição é. Aham. da... Como é o nome dela? Ai, meu Deus, esqueci Da agora. Jamie Sans? Da emissão maravilhosa. Eu comprei o Isso. livro, comprei as cartas. Aí você Então, faz um foco, então, nesse curso, nesse trabalho mais focado nas práticas da tradição dos índios norte-americanos. Aí seria isso ou não? quase, não. Quase. É. Então vamos lá, é isso mesmo, né? Eu tenho reforçado, eu tenho feito questão de colocar xamanismos no plural, justamente porque hoje em dia está tendo um desserviço, né? Muitas vezes você fala assim, xamanismo, né? Ah, quando que vou tomar ayahuasca? Ah, não sei o quê. Ah, não, né? Então está tendo um desserviço de algumas tradições xamânicas de generalização do que é o xamanismo. Então eu estou fazendo questão de dizer no plural para justamente elucidar que são muitas maneiras de se fazer e de se pensar e de se viver xamanismo. E que não estou dizendo que uma é errada, a outra é certa, estou dizendo que é no plural mesmo. Que é como eu estou te dizendo. Né? Então, por exemplo, práticas utilizando plantas de poder amazônica, a gente tem um tronco que usa isso, um tronco diverso, gigante que usa práticas amazônicas, né? Então, o xamanismo amazônico nossa, tem o tronco pano, né? E dentro do tronco pano você tem os runiquinhos, o Anauá, os Axaninca, né? Aí dentro disso você tem as tradições que se inspiraram nesses povos e criaram suas tradições modernas que usam plantas de poder, não. Só para dar um exemplo, né? Ah, mas a palavra xamanismo não vem nem daqui da Amazônia, vem lá dos índios, dos povos Tung, lá da Sibéria, da Mongólia, Siberianos, daquela região, que usam outras coisas, outros rituais e outras plantas, outros nem sem planta, entende? não conhece a ayahuasca, Nem sabe o cheiro, não não conhece sabe o nem a que é. cor.
né? Então eu tenho feito questão de usar xamanismos no plural para a gente lembrar e saber que são muitas possibilidades, né? Como você falou também, tradição Cherokee, é outra história, é outras tradições, né? São outros tipos de rituais. E além de tudo isso só quando a gente fala da matriz da fonte, mas também tem uma outra coisa. Tem xamanismo moderno, xamanismo ancestral, né? Então, por exemplo, eu pego uma inspiração desses caminhos e faço uma história minha, hoje, moderna. Isso é xamanismo moderno, ou seja, não tem um lastro necessariamente, eu posso estar me inspirando nessas tradições antigas, mas estou criando algo moderno. É uma forma de expressão também, que está aí fora também. Né? Então, xamanismo moderno, xamanismo contemporâneo. Né? Então, eu acho mais Neoxamanismo. assertivo falar assim, porque para a gente lembrar que nós não estamos falando de uma coisa só, mas de um caminho diverso e plural, só por isso. Tá? Dentro dessa pluralidade e diversidade, eu gosto muito do xamanismo norte-americano, do xamanismo ameríndio, sim, né? Gosto de estudar, mas não é a minha única forma, né, de trabalhar o xamanismo, tá? E no meu curso também eu não foco só no xamanismo norte-americano, até porque é isso, né? Eu sou um buscador universal, digamos assim, né? Então eu estudo xamanismo celta, xamanismo havaiano, eu gosto muito das tradições indígenas brasileiras, mas também gosto da Índia, gosto, né, dos Tolteca, né, que é um povo, né, mesoameríndio, gosto do xamanismo canadense, que é lindíssimo também, né? E vai embora, tá? Claro, eu particularmente tenho algumas afinidades, né? Vou por uma linha, né? Tenho os meus rituais próprios, né? Mas respeito muito e dialogo muito com outras fontes, né? Tenho colegas que trabalham no xamanismo de uma maneira mais ligada aos orixás também, por que não, né? Gosto, respeito, mas não é o meu caminho, né? Diretamente não é o meu caminho, indiretamente também é. Tá entendendo mais ou menos onde eu quero chegar, né? E aí, quando eu faço alguns estudos, né? Esse estudo do livro, por exemplo, porque existem poucos livros de xamanismo, né? Então, existem poucos livros. Aí eu gosto de fazer leituras comentadas, né? Muitos aqui já participaram, né? Para quem não sabe, eu tenho 3 leituras comentadas na internet, né? No meu canal do YouTube. Um dos livros é o Danção do Sonho, que é da James Sans. Eu O outro acompanhei. livro, isso, é As Cartas do Caminho Sagrado, que está em curso, né? Ainda a gente está no meio da história, ainda não terminou. Inclusive, segunda-feira, a gente vai fazer a leitura do próximo capítulo, né? Das próximas cartas. E eu tenho também um estudo do livro Anankaran, do John Donoghue, né? Que é mais da linha celta, da espiritualidade celta também, né? Por enquanto, né? Vão abrir outras leituras por aí também. Então, só dessa parte tudo bem, né, Eli? Acho que deu para responder, né? Sim, agora assim, eu fico vendo um vídeo aqui, outro ali, leio uma coisa, leio aqui, eu vejo que tem diferenças, mas algumas coisas são bem parecidas, que a gente vê Sim, animais de poder, muitas, a planta de poder, animal de poder, instrumentos de poder, isso é similar em muitas dessas tradições, né? É bem bonito. E agora, entender todas essas diferenças, aí só isso. pesquisando, só aprendendo mais, A né? gente precisa vivenciar, né? A gente precisa viver o caminho, né? Mergulhar e viver o caminho, tá? O Mal, você me perguntou assim se eu sigo uma tradição do Caminho Vermelho, né? Então, sim, a tradição de Caminho Vermelho que eu sigo, né, é a tradição que a gente chama de Council of the Elders of the Twisted Hair People, que é uma tradição, é uma linhagem de Caminho Vermelho, né? E que eu poderia nem chamar de xamanismo, porque as tradições do Caminho Vermelho, só para exemplificar o que é isso que o Maurício perguntou, né? Quando você vem de uma tradição indígena, né, ou de uma tradição que traz os ritos, as cerimônias, como eram feitas, e tem um corpo, um protocolo, um corpo de iniciação, um corpo iniciático, isso é caminho vermelho, né? Então, é um processo iniciático, tá? E que faz você caminhar dentro de uma estrutura, né? Então você tem um nome que você vai recebendo, você vai tendo graus que você vai passando. Isso é caminho vermelho, tá? Né? Então,
Existem as cerimônias, as danças, por exemplo, a dança da lua, que é uma dança tradicional de caminho vermelho das mulheres, que vem lá do México, né? Se uma mulher começa a caminhar e começa a fazer a dança da lua e vai percorrendo esse protocolo e vai recebendo as iniciações, isso é caminho vermelho. É xamanismo também? É também dentro dessa generalização, tá? Vou dar um exemplo que vai matar isso, vocês vão entender. Por exemplo, eu posso pegar e falar assim e comprar um cachimbo no Mercado Livre, né? Por exemplo, as dançantes da lua lá na tradição mexica, eles usam os cachimbos de obsidiana. Eu posso ir lá no Mercado Livre, compro um cachimbo de obsidiana. Tecnicamente eu sei como que faz, né? Acendo, rezo, tá tudo bem, ok? Isso é uma coisa. Porque eu quero fazer um ritual, isso é xamanismo. Eu me inspirei no cachimbo de obsidiana lá da tradição mexica, tá. Ok. Outra coisa é, eu fui até o México, participei de uma cerimônia, fiz uma iniciação e recebi da abuela um cachimbo de obsidiana que fez parte do meu rito, do meu voto de dançar e fazer nananana. Isso é caminho vermelho. Percebe a diferença? Então, caminho vermelho é quando você faz um caminho iniciático, um caminho de busca profunda ligado a uma tradição. E que tem pessoas, mestres, professores que vão dando essa bênção, né? Então eu também percorro o caminho vermelho, tá? Mas também como pesquisador, como buscador, também sou praticante de xamanismo. Nem todos os praticantes de xamanismo percorrem o caminho vermelho, certo? Isso que você falou, Gabriel, é muito interessante, que para mim foi muito ao contrário, né? Como quando a gente se conheceu. Eu vou totalmente no sentir. Então, já tive vários convites para tomar ayahuasca ou participar. Eu já tenho amigas sacerdotisas de medicina, já ajudei-as, mas nunca... E aí me falam, mas por que você não vai? Então, para mim, é muito diferente. Achei muito bonito eu escutar outra colega, né? Não sei como chamar a outra, não consigo ler o nomezinho dela, porque eu acho que é lindo essa troca. Então, por exemplo, eu sei que eu sou iniciada de outra vida, né? Você me deu um tambor na cerimônia, eu escuto a águia, eu escuto o lobo, mas eu não tenho nessa vida, né? E aí eu fui para o Goethe, né? Então, isso que eu achei muito bonito, que une, olha como todos nós formamos o que a entidade espiritual quer revelar aqui. Então, a outra estava na parte da ciência, né? E o Goethe, para mim, e o Steiner é um poeta, né? E foi o caminho que eu trilhei. Então, eu comecei pelo budismo, eu passei por uma linhagem muito rígida do Oriente, porque a minha alma queria disciplina. Fiquei 20 anos. Aí comecei a ver, ouvir. Aí tive que ir para o kardecismo, porque eu falava, meu Deus, um dia eu me vi desdobrando, eu falava, socorro! Então, comigo foi tudo assim, muito do sentir, e eu vou indo, né, nessa busca. E eu fui amiga das sobrinhas dos Vilas Boas, então eu cresci com eles. Eu Que tive legal, esse privilégio. que legal. Então, assim, e sempre o xamanismo teve na minha vida, mas nunca eu fui. Então, assim, eu não quero me estender muito, né, porque não quero ficar falando da minha vida aqui, mas o que eu queria acrescentar, que é muito interessante, é isso. Então, para mim, não faz sentido tomar a ayahuasca e sim chegar à iniciação por mim, sem a droga. Talvez seja preconceito. Então, achei que é muito bonito isso, a gente vai trilhando, né? Mas eu sempre estou na cachoeira, eu sempre estou no oceano, eu sempre estou na floresta. É uma coisa também que caminhar por dentro é muito diferente de caminhar por fora, meditar. Então, eu achei que tem muitos caminhos e a gente vai juntando, né? E aquilo vai se revelando para a gente o que a gente veio fazer aqui. Às vezes a gente está atrasada. Aí, quando eu fui estudar tudo da terapia curativa, que são os curandeiros, e eu achei que é só mais uma coisinha que eu achei muito interessante, é como quando a gente estuda a história. E aí que eu tive essa nítida certeza que eu vim desses druidas que vieram dessa parte de Escócia e Inglaterra, que se juntaram com os Cherokees também nos Estados Unidos, né, que eles vão fundar a Carolina do Norte. Então, quando a gente também tem conhecimento da história, isso também ajuda demais a gente se autoconhecer, saber da nossa alma. E aí, quando eu fui fazer as coisas artísticas da Waldorf, da pedagogia,
que todo mundo falava, você é uma índia, você é uma índia, você é uma índia. E aí eu sonho isso com os Cherokees, eu achei isso muito interessante. Desde pequena eu cavalgo o cavalo na fazenda do meu pai sem sela. Então, assim, são coisas lindas. Eu quis falar isso para todo mundo, porque eu acho que essa sensibilidade é esquecida aqui, né? E aí você vai entalhar uma coisa de madeira, aí você tem comida viva, aí você entende das ervas, aí você vai buscando o que a sua alma, né, e os caminhos, né? Isso que você falou no início, eu acho muito interessante. Então, foi isso. Legal. É isso, não tem um caminho certo, né? Assim, não tem o que é, assim, o que é Nossa certo é alma que a vai gente buscando, né? é isso, né? E isso que você traz é uma forma orgânica, né? Você foi despertando a partir do sentir, da forma que está certo também, né? Não tem, né? Muitos de nós não tivemos acesso a muitas coisas, mas a gente já sabe fazer. A nossa alma já sabe os caminhos para se reconectar e para fazer seus rituais, etc. Isso é muito bom, muito bem-vindo, né? Muitas vezes o que precisa, quando esse é o caso, né? Ok, mas trazer um pouco mais de vocabulário para organizar essas Educar, informações, é. para Por isso que eu educar a quis colocar, consciência. educar, porque assim, por exemplo, às vezes a pessoa começa do conhecimento e ela não se perde. Eu sofri Isso, mais, entre aspas, porque eu sou puro sentir. Então você tem isso, que, é isso que é legal, por isso que eu isso. quis colocar isso, né? Que Claro. acho que E cada um de nós vai chegando por uma via, né? Então, e vai fazendo esse traçado. Isso vai ser sempre, todos nós, não tem como. Cada um vai criar o seu caminho próprio, né? As tradições, elas nos ajudam nesse lugar, né? Ok, mas como que eu trabalho, né? Quais são os rituais que eu tenho que fazer pelo menos uma vez por ano para eu me nutrir, percebe? Então ela vai ajudar a gente a organizar tudo isso, né? As tradições, os mestres, as vias, né? E tem cerimônias que só o intuir e o sentir a gente precisa de um treinamento, sabe? Vou dar um exemplo muito simples. Uma tenda do suor, por exemplo, né? Uma cerimônia de purificação super forte, super poderosa, né? Milenar, ancestral, dentro de uma linhagem de caminho vermelho, para você poder pilotar uma tenda de suor, você tem que caminhar um bom tempo, você tem que ter passado por uma série de provações, porque você vai acessar lugares muito profundos da alma humana. E você não confiaria, por exemplo, fazer uma cirurgia com um médico que nunca tivesse estudado e pesquisado e trabalhado. Só um, né, cirúrgico de intuição, a gente não confia, não é? A gente precisa de que os médicos sejam preparados para isso. Então, exatamente, isso que é fundamental, né? Eu a acho mesma lindo coisa a isso. nossa alma, né? A gente vai entregar a nossa alma para uma cerimônia conduzida, por exemplo, uma pessoa que só tem o sentir e o intuir, que é o combustível, é a essência, a base. Não, tudo bem, mas precisa ter passado por protocolos, tem que ter treinado a mente, tem que ter treinado o espírito, tem que ter conseguido passar por certas coisas para realmente fazer a coisa com segurança. E aí que entram as iniciações, aí entram os mestres e as tradições, né? Mas o sentir, o orgânico, o intuitivo, ele é perfeito para o nosso condutor do dia a dia, para abrir os nossos caminhos dos trabalhos, né? Então, é as duas coisas. A gente, só as tradições também, sem o sentir também, fica uma coisa seca, morta ali, né? Repetir tradição por repetir tradição, a gente também não quer isso. Não sei se vocês estão comigo, né? Então, é um pouco esse mix mesmo que a gente vai fazendo, né? E vai ampliando as experiências, né? A gente vai ampliando, a gente começa ali com uma coisa menor, vai ampliando, às vezes a nossa alma pede para a gente ir mais devagar, né? Não é assim? Tem lá o oceano, você quer ficar no rasinho, você quer ir um pouco mais fundo, você quer ir muito mais fundo, será que você dá conta de ir muito mais fundo? Eu tenho certeza absoluta que minha alma foi até um X, que se eu for muito mais X, hoje, com o que eu tenho de desenvolvimento, de habilidade interna, de capacidade de sustentação energética, eu não dou conta. Como cada um de nós aqui tem um limite, né? Assim também são as práticas espirituais, né? Então elas ajudam a gente a desenvolver, a gente vai até um limite, a gente alarga essa borda, a gente mergulha mais um pouco. Aprendeu, mestrou aquela parte, tá segurando a energia, ele tá bem, tá em condições de ampliar mais o horizonte, aí a gente vai mais fundo. E aí vai mais fundo.
E aí, muitas vezes, aquela via que eu usava antes para responder às minhas necessidades, ela não dá mais conta, aí eu preciso ir para uma próxima via. Estão pegando o que eu estou dizendo? Né? Às vezes a gente começa um caminho que está respondendo. E está ótimo, porque no meu nível evolutivo ali está perfeito. Mas chega um momento que ela esgota, porque minha alma cresceu, ela precisa de uma experiência mais profunda. Aí chegam novos mestres, chegam novos caminhos, a gente muda tudo, muda relacionamento, né? Ou eu posso ficar ali também. Não, tá bom, quero ficar aqui, não me dá mais nada, não quero mais aprender, né? Nossa, esse não sou eu, né? Mas assim, e acredito que não vocês também, senão vocês não estavam aqui, né? Mas a gente tem isso também, é importante, né? Então, os caminhos espirituais é a mesma coisa, gente, xamânico ou não, não importa, né? Qualquer caminho espiritual, ele vai ajudando a gente a alargar as bordas da nossa alma, a aprender a viver melhor, a sustentar mais energia, a despertar mais poderes, todos os caminhos. Se está fazendo o negócio direito, todo vai levar para a gente para isso, para um alargamento da nossa alma, para uma compreensão maior da vida, de nós mesmos, dos mistérios da existência, uma ampliação das nossas virtudes, né? Tudo isso é o desabrochar do ser humano. Todos os caminhos verdadeiros. Todos os caminhos que têm coração, né, Patrícia? Eles fazem isso. Então, é, se tiver um coração, ele é o necessário, né? Ele tem irrigação, ele pulsa, ele tem uma vida ali, tá? Deixa eu voltar aqui para o chat, porque acho que vocês falaram, perdi algumas perguntas ainda. E deixa eu ver aqui. A importância das 4 diferentes caminhos xamânicos, João, já falo já sobre isso. Eu acho que a Salene tinha feito uma pergunta aqui logo faz um tempo, já um pouco mais próximo. Ela fez algumas perguntas, inclusive sobre o curso e sobre sua formação. Tá, vamos lá. O tema da cosmologia, bom, então assim, só para fechar essa parte aqui dos cursos que eu faço, né? Eu tenho 3 vias de trabalho. Uma delas é essa formação que eu criei, né, há 8 anos atrás. Já tem muitas turmas presencial, online, né, que a gente já passamos, muitos aqui, inclusive a Isabela está aqui comigo, já passou pela formação. A Olivia também está aqui comigo, já passou pela formação. É um curso, né, que tem a turma básica, intermediário e a turma avançada, né? Então são módulos, cada módulo a gente vai mergulhando nos temas. Então um módulo vai ser ervas de cura, a gente vai estudar as ervas. Outro vai ser animais de poder, vamos estudar os animais de poder. Então cada módulo a gente vai avançando, tá? Sobre esse curso, a gente tem um site dele que tem todas as informações, datas, o que vai estudar, quando, como, valores. Então eu não vou ficar falando muito aqui do curso, porque aí vocês entrem no site e olhem, tá, gente? Porque aí já tá todas as informações lá. Porque o objetivo aqui da live não é só falar do curso, né? É falar desse caminho mesmo, né? Que é diverso, é plural, tá? Mas claro que todos vão ser muito bem-vindos, né? A gente está com uma turma aberta agora, né? Que está se formando. O curso começa agora no meio para o final de março. Né? Então ainda dá tempo de chegar. Tem turma online, tem turma presencial com retiro incluso, sem retiro de fechamento, tá? Então eu vou deixar aqui no chat, ou melhor, Isa, você digita aí no chat para mim boa. Então isso é uma coisa, tá? A formação básico e avançado, primeiro semestre, segundo semestre. Outra coisa são os cursos da linhagem que eu pertenço, que é essa linhagem de Caminho Vermelho, né? Onde a gente tem, além dos cursos, a gente tem vivências como a dança da águia, a busca da visão, né? E essa linhagem eu faço parte dela, não é, né? Não é a linhagem do Gabriel, eu faço parte, eu sou um dos cerimonialistas, né, dessa linhagem, tem vários, né? Então, dentro dessa linhagem, eu também ofereço cursos de formação. Cosmologia das rodas, o caminho do guerreiro da luz, mandala cristalina, mala de herança, que são cursos e formas de a gente aprofundar dentro dessa linhagem de caminho vermelho. E aí já respondendo, né, uma das perguntas que foi feita, como fazer parte do caminho vermelho? Você tem que encontrar uma tradição de caminho vermelho e começar a fazer os rituais e os protocolos dessa tradição. É isso. Essa é a forma de você ingressar no caminho vermelho,
né? Aqui no Brasil você tem as danças, né? Então tem dança do sol lá em Santa Catarina, tem a dança da águia lá na Chapada Diamantina com a gente. Está iniciando esse ano uma dança do sol nova, né? Que não tinha aqui no Brasil, trazida por um índio Lakota, né? Então você tem que percorrer algum caminho de dança, né? Ou percorrer algum mestre, né? Tem que encontrar algum mestre que oferece essas vivências. Não necessariamente é dança, pode ser uma busca da visão, né? Pode ser algum retiro, né? De aprofundamento. Aí você passa, faz viagens iniciáticas a esses lugares, né? Vai encontrar essas pessoas e começa a fazer esses rituais, né? Então esse é o caminho de você ingressar no caminho vermelho, tá? Xamanismo mais no plural, você tem que ou viver a sua maneira ou fazer cursos de formação, né? Então aqui o que eu apresento aqui hoje é uma proposta de curso de formação, né? Essas duas coisas são complementares, né? Mas você não precisa necessariamente fazer as duas coisas, né? Se você sentir no seu coração, maravilhoso, eu recomendo, né? Porque, por exemplo, qual que é a diferença, né? Você dança, faz uma dança, como a dança da águia. Num curso de xamanismo, você vai estudar esses animais, você vai estudar o totem da águia, você vai estudar as direções, né? Você vai trazer mais repertório para as coisas que já acontecem na experiência, na vivência, né? O outro lado também, se você só ficar nos cursos e não for para as grandes vivências, você também vai perder muito. Percebe? Então você sabe tudo das quatro direções, né? Você sabe falar da cosmovisão chinesa, africana, shintoísta, todas as cosmovisões do mundo, só que você não vive nenhuma delas profundamente. Também não adianta nada, né? Então que eu falo que é o famoso mago de sofá, né? Ele sabe falar tudo, mas não, né? Mas põe ele na floresta, não move um palito, não move, não faz nada, né? Mas ele sabe dizer quantas folhas tem, que a madeira, né? Então, enfim, né, um dos meus professores falava isso, eu quero ver na mata, né? Tipo, por conta desse essa nossa ânsia de conhecimento intelectual que a gente tem ser humano, né? Então, realmente, eu gosto de conhecimento intelectual, acho que é importante saber dizer os nomes das coisas, né? Então, ter um norte desenvolvido, ter uma boa mente, ter conhecimento é importante. Mas esse conhecimento conectado, né, gente? Conhecimento vivo ali conectado, né? É isso. Ninguém compra um monte de remédio, você decorei a bula, né? Para quê, né? Você precisa saber o remédio quando você tem a necessidade, né? Então, eu recomendo fazer cursos também, percebe? Cursos são formas modernas que a gente usa, porque, na verdade, o caminho ancestral era um caminho oral de mestres e discípulos, mas a gente não tem sempre essa condição. Então, os cursos ajudam a gente a preencher um pouco esses buraquinhos, né? De você ter lá uma experiência, aí de você sentir um pouco mais, aí dali você perceber para onde você quer caminhar. Então, eu acho que os cursos são válidos também, né? A gente recebe muitas críticas, fala assim, xamanismo não se dá em curso, né? Dá sim, dá também em cursos, não é só em cursos, né? Mas é também, porque a gente precisa ter esse momento que quando é que a gente vai sentar e vai estudar? Quando é que eu vou ler o que o Mircea Eliade, de onde vem, né? Quando que eu vou estudar, tipo, as direções e saber o que é o leste, o que é o oeste, percebe? Quando que eu vou aprender sobre, enfim, né, sobre os símbolos, aí vai, né, os desenhos. Então eu particularmente gosto dessa fusão de conhecimento técnico, teórico, conhecimento prático, vivências, retiros, mergulhos, viagens, aí você constrói um caminho de conhecimento e de vivência, né? Um retroalimenta o outro. Um retroalimenta o outro. Exemplo, você vai lá num ritual e tem uma visão super legal de um índio vestido X, Y, Z, ele pega e te dá um negócio na sua mão. Aí você sente com o seu coração, mas o que ele me deu? Que é aquele objeto que ele me deu? Aí você aprende no curso. Percebe o que eu estou dizendo? Então uma coisa vai complementando a outra. Tá? João, você levantou a sua mão. Isso, aliar a teoria à prática. Perfeito. Pode falar, João. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Arro.
Gabriel, queria aqui falar com você, né? Agradecer essa oportunidade de falar. Conheci você numa live e me encantei com o seu trabalho, com essa profundidade, assistir a você. Foi incrível. Inclusive, fui no Sonora Xanamani, que me apaixonei também pelo seu trabalho. E estarei junto com você logo dia 18 aqui, né? No curso de xamanismo. E o que eu acho, foi falado aqui, né? Esse caminhar, né? Esse caminhar em beleza, né, que a gente está aprendendo. E muito interessante, quando aos 15 anos, né, entendo das práticas humanas, enfim, vem das práticas do uso de cachimbo, né, que é uma erva de tabaco, né, faz tabaco, tem tanta profundidade, tem uma conexão, como se fosse, sinceramente, tem só medicina, né, só medicina aqui no tabaco. E interessante que a Gabriela conseguiu a Patrícia, como a Patrícia, conversando com as pessoas, né, que falam sobre que esse caminho vermelho para ser surreal, né? Quando começa a caminhar esse trilhar, né, no caminho vermelho, mas, nossa, é algo surreal, né? Que a gente não vive isso, não entende. Mas eu percebi uma coisa, Gabriel, que não é surreal. Isso é real. O surreal que eu percebi é a vida corporativa que a gente vive lá no dia a dia do nosso trabalho. Esse dia a dia, essa matrix que a gente vive, isso é surreal. Esse despertar, né, que a gente faz trilhando, e eu falo, nossa, na verdade, o que eu vivo dentro do caminho vermelho é real, né? Que as pessoas falam assim, é muito comum que falam assim, você chama isso e fala, não, você tá, hippie, é doido, é louco, né? Você só passa muito por isso. Mas eu percebi o seguinte, que realmente esse caminho é real, né? A gente se conecta com essa quinta-feira. E a gente volta para aquela coisa que é surreal, é o dia a dia. É lá um dia no nosso serviço, né? Temos que trabalhar na vida corporativa, nos serviços, nas empresas, né? E cada dia mais, então, a gente pertence para essa vida real. Então, esse resgate que nós perdemos, na verdade, né, lá nos nativos ancestrais, exigiam essa realidade do dia a dia. Né, se conectar com o sol, com o sol, com a lua, né, com o fogo, com os elementares, com fogo, elementos de terra, água, ar. Isso para eles era tão real, não tão natural, e para nós, agora, tornou-se uma coisa irreal. Na verdade, coisa não é. Então, acho que creio que essa mudança, né, o xamanismo, está trazendo novamente essa realidade para nós, e é o despertar, né? É o chamado. É o seu chamado. Aí sim, você fala, quando você descobre o seu chamado e vai praticar a sua medicina, o seu caminho, né? Então, é isso que eu vim me despertando muito, abrindo, né? Muitas vezes eu estava no caminho, mas eu ainda não estava de certo. Aí, quando eu comecei a olhar, não, isso é real, né? Isso é real. É se despertar. Está fluindo maravilhoso, né? Então, isso eu queria compartilhar com você, com os demais, para olhar, mudar essa visão, essa cosmovisão, né, que a gente tem do dia a dia. Estar conectado com a natureza, com os elementais, com o céu, com a estrela, com o sol, com os animais, né, tudo isso. É tão profundo, né? É importante a gente não mergulhar dentro de nós mesmos, a gente vê a profundidade da tudo isso. Mas muitas vezes a gente tem que estar realmente preparado para poder estar adentrando esse caminho. Muita gente mergulha e não consegue voltar, porque é tão grandioso, aí que a pessoa fala que nossa, é surreal. Então, ele consegue ter essa visão macro, né, do xamanismo. E aos poucos, né, a gente vai abrindo, tirando essas camadas, né, tirando essas camadas a sociedade ao longo dos anos foi combinada, né? Deixamos a gente ver quem realmente somos. Né? Quem é o Gabriel de verdade? Quem é o João de verdade? Quem sou eu de verdade? Lá no espelho, rapaz, quem sou eu? Eu sou um fruto que a sociedade quer que seja. Seja aquela pessoa que a sociedade impõe, não, que a gente seja um fruto de um sistema. Que a gente vai perdendo nosso sistema. Então, gratidão por estar despertando isso em todas as pessoas aqui presentes, né? Nessa live, nesse trabalho, nessa ciência, nessa medicina.
Eu honro muito. Gratidão. Arro, João, obrigado pela sua partilha. Que eu capto da sua fala é um pouco isso, né? O que é real, né? E o que faz a gente se tocar mais essa realidade, né? Eu acho que no fundo a gente está bem nessa busca mesmo, né? De tirar esses véus, né? Que separam a gente dessa realidade com R maiúsculo, talvez, assim, né? Poderíamos assim dizer. E eu tenho certeza absoluta que isso que a gente está vendo é só uma pequena fraçãozinha, né? Porque é bem, é um holograma mesmo, né? A gente está aqui num sonho, né? E a realidade maior, ela só é realmente. A nossa alma lembra e sabe e leva a gente nessa busca de descortinar, de avançar e de trazer de volta essas ferramentas, essas práticas, e realmente isso vai ajudando a gente a se recompor mesmo com o que é real, né? E eu acredito que as práticas xamânicas são dessas possibilidades e desses caminhos, né? Com certeza. E é por isso que elas estão sim a serviço, né? Da cura do planeta, da humanidade, da nossa cura da nossa alma, né? Porque elas realmente vêm com essa missão, né? De ajudar a gente a trilhar esse caminho, né? Que esse nosso esquecimento, né? Do que é real, esquecimento das vias, né? Então a gente realmente pode ter uma experiência de aproximação mesmo, né? E eu acho que é por isso que a gente está aqui e faz o que a gente está aprendendo a fazer e buscando conhecer mais, né? E são 9 horas, eu queria passar por um outro bloco, que eu vou tocar umas músicas e fazer uma pequena prática com vocês para a gente também não ficar só na teoria, né? E para que a gente possa também sentir com esse outro lado, né, o nosso lado direito do cérebro, sentir também um pouco da nossa, de tudo isso que a gente está falando e sentindo mais de uma maneira mais profunda. Tudo bem? Pode ser? Queria convidar vocês para fazer essa um pouquinho de prática também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos esfregar um pouco as mãos. E vamos trazer a mão direita na testa e a outra aqui na nuca. E vamos fazer 4 inspirações profundas. Inspira e solta. Essa é a respiração do búfalo. Se quiser fazer um som ao soltar o ar. Inspira, expira. Vamos esfregar as mãos de novo. Agora traz a mão direita no coração, a esquerda sobre a direita e faz um movimento circular, massageando e abrindo uma espiral de luz nesse coração. Vai visualizando a espiral de luz e o seu coração abrindo. Muito bem. Se você sentir de permanecer com as mãos no coração, permanece. Se não, descansa elas. Fecha seus olhos. Agora visualiza uma cachoeira de luz azul que vai pelo topo da sua cabeça, vai percorrendo todo o tronco, linha média do seu corpo, pescoço, coração, órgãos internos, abdômen, órgãos sexuais, pernas e vai até o centro da terra, essa cachoeira de luz, enquanto essa música também vai entrando pelo seu coronário e vai lavando, abrindo os espaços dentro do seu ser.
Agora traz atenção para o seu coração. Respira. Visualiza que a cada inspiração o seu coração enche de energia. Vamos trazer a cor vermelha. E esse coração pulsa esse vermelho para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, no seu corpo. Vermelho do sangue, vermelho dos povos, pele vermelha. Vermelho que conecta o nosso sangue, o nosso coração. É o coração de 4 câmaras. Respira. E deixa esse vermelho, essa luz vermelha do coração limpar o coração. Respira e deixa essa luz vermelha fortalecer o coração. Respira e limpa, exala e fortalece, nutre o coração. Ai, oi, oi, ei. Ai, oi, oi, ei. Oi, oi, ei. Oi, oi, ei. Ai, oi, ei. Ai, oi, ei. Ai, oi, ei. Oi, oi, ei. Ai, oi, ei. Ai, oi, ei. Ai, oi, ei. Oi, oi, ei. Ai, 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 oi, oi, ei. Visualiza agora a sua cabeça, uma cor azul brilhante. Inspira, visualiza a cabeça toda nessa cor azul. E agora visualiza uma ponte entre a cabeça azul e o coração vermelho. Ai, oi, 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 ei. Ai, oi, oi, ei. Como que é essa ponte entre a cabeça e o coração? É uma ponte transparente? É uma ponte arco-íris? É uma ponte de metal? É uma ponte de flores? É uma ponte de madeira? Visualiza a sua ponte interna. Como está a ponte entre minha cabeça e o meu coração? Entre o meu pensar e o meu sentir. São luzes, são fibras. Tem rachaduras nessa fundação. O caminho é livre. Ai, oh, yeah. Ai, oh, yeah. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey,
como você é senhor, senhora de si mesmo, você tem o dom, através da sua imaginação, do seu pensar criativo, de transformar a ponte do jeito que você quiser, para que essa ligação esteja mais fluida, mais forte, mais poderosa, à medida que a ponte entre o coração e a cabeça se fortalece, engrandece também a nossa capacidade de sentir pensando e pensar sentindo, e de saber e de viver de maneira mais conectada. Aí, se você sentir de trazer um animal, uma planta para ajudar você nesse processo de limpeza e fortalecimento da sua ponte, se você sentir de trazer o fogo, a água, a terra, o ar, o arco-íris, a bruma, o vento, o instrumento, você tem infinitas possibilidades criativas para criar um caminho de flores, um caminho de luzes. Oi, ei. Oi, oh, ei, 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 oh, ei. Oi, oh, ei, do, ei, do, ei. Oi, oh, do, ei. Oi, oh, do, ei. Então estamos quase finalizando esse nosso momento de prática, então aproveita esse último minutinho para criar uma ponte linda e verdadeira entre a cabeça azul e o coração vermelho. Aui. Machitan boian pigiri, machitan boian spewaibi, machitan boian pigiri, machitan boian spewaibi, mampiwa honkaino, kahon tani tani tai, iwe me tari, nankaya yamune yo ajise, nankaya yamune yo ajise. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, weita. Hey ya, hey ya, hey ya, oh wey, oh wey, oh wey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, wey ya, weita. Hey ya, hey ya, hey ya, oh wey, oh wey, oh wey ya. Machitan boian pigiri, machitan boian spewaibi. E devagar, suavemente, vai fazendo esse caminho de volta para a consciência ativa, mexendo o seu corpo, por fim abrindo os olhos. Maravilha. Tudo bem? Queria abrir para umas 2, 3 partilhas no máximo, curtas, diretas, mas não menos importantes e nem, né? Enfim.
Então, só tirar o microfone, trazer seu depoimento. Alguém gostaria de começar? O Posso grilo? falar, Gabriel? Opa, por favor, Valcíria. Então, né? Eu, pelo menos, né, vi uma linda conexão aí com, acho que com tudo que a gente falou, né? Que você falou do sagrado e principalmente a ponte. Ficou muito forte a questão de ver essa ponte fluindo, né? Entre o azul, né, da cabeça e o pulsar do vermelho do coração. Achei lindo, lindo, lindo. Muito obrigada. Arrou. Tava fluindo, tava comunicando, de cima embaixo, de Aí, baixo para cima. e os sons que você faz com a boca, né? Que trazem também uma outra qualidade para essa percepção com a música, com o tambor. Então, essa é uma Arrou. experiência muito linda. Muito obrigada. Arrou, foi um prazer. Gratidão pelo seu depoimento. Mas alguém gostaria de... Não pelo chat tudo bem, mas também pela... Se eu puder falar. Opa! E aí, João? Olá, tudo bem? Tudo? Olá, gente, boa noite. Eu queria falar sobre, bem, uma das coisas que chegou até mim, tem chegado junto com xamanismos, é sobre o caminho com o coração, sobre aprender a ouvir o seu coração e conhecer seu coração e ter esse coração pulsando e vibrando como guia para todas essas escolhas, né? Para todos esses diversos caminhos. E instigar as pessoas a ouvirem seus corações, porque ele fala com você, ele sabe muito bem o que você quer. Só isso. Yahoo! É isso mesmo. Aprender a ouvir o coração é, nossa, é um lindo caminho. Diário, contínuo e infinito. Muito bom. Oi, Oi, Nina. tudo bom? Tudo? Então, gratidão imensa, porque eu pude perceber quanto a minha ponte estava interdita. E ela virou uma ponte dourada, sol, borboletas, flores, pássaros. Então, E a Ronina, a ideia era essa mesmo, né? Não apenas celebrar quando a nossa ponte está num bom estado, digamos assim, mas principalmente o que que a gente pode fazer, né? Primeiro para perceber como é que está essa ponte, né? E depois, como que a gente usa o nosso poder, né? Para transformar o que a gente precisa transformar. Isso também é xamanismo, né? Isso também é magia, né? E cura da alma, né? Então, esses exercícios simples, né, de autopercepção, né, desse caminho e, e usar a nossa força a nosso próprio favor, né, nossos dons criativos. Que bom que foi feita uma magia bonita aí, borboletística na sua ponte. uma dia linda demais. Arro, gratidão. Mas alguém gostaria de partilhar como foi a experiência? Posso falar? Pode, Geise. Eu imaginei uma ponte de pedras e eram pedras grandes e cinzas. E eu comecei a passar por essa ponte e eu imaginei eu tocando a flauta e era como se ao tocar a flauta fosse o meu coração falando com a minha mente.
É como se o coração quisesse dizer algo que muitas vezes ele tenta dizer, mas a mente não ouve. Então, eu senti como se fosse um momento realmente de expressão e como se fosse uma reconexão, né, entre a emoção e a razão. Eu acredito que essas meditações, elas realmente são capazes de fazer a gente acessar uma parte da gente que está adormecida. E aí, além disso, eu fiquei com uma dúvida sobre a nossa conversa hoje. Eu entendi, então, que o xamanismo, ele é a forma como as pessoas que não são dos povos originários encontraram de organizar esses conhecimentos, de trazer essa reconexão para nós, mas que o caminho vermelho ele só vai começar quando você realmente acessar alguma tribo. Seria isso ou não? Olha, Geise, não está completamente errada a sua visão, não. É um pouco por aí sim, né? Xamanismo moderno, sim, é o que você falou, certo? É a forma atual da gente se referir, né, e de se conectar e de buscar. Mas a gente também, você pode utilizar esse nome para se referir às práticas ancestrais e tradicionais também, entende? Né? Mas quando eu não faço parte dessas práticas ancestrais e tradicionais, mas eu escolho buscar, aprender, me inspirar nelas, isso é um xamanismo moderno, né? Você pode usar esse nome, né? Mas o caminho vermelho, ele vai iniciar quando você se ligar, sim, a uma tradição de caminho vermelho, com certeza, né? Mas você pode, através do xamanismo, chegar no caminho vermelho também. Muitas pessoas começam, por exemplo, o caminho vermelho fazendo o curso que eu ministro, por exemplo. Não é uma única via. É uma via, né? Porque aí você vai ter um caminho, né? Vai ter um entendimento e aí você vai sentindo. Outras pessoas não. Começam pelo caminho vermelho e sentem necessidade de estudar o próprio caminho. Aí vem para o curso, percebe? Estou dando dois exemplos, né? Tem gente que não vai fazer nenhum nem outro, vai seguir na sua via individual, né? Uma busca mais solitária, na sua própria conexão com a natureza, com a vida, com os elementos, com a terra. Aí vai ser um caminho mais, talvez, vai bater um pouco de cabeça, mas também é uma possibilidade, né? Não tem certo e errado. Muitas vezes o próprio espírito, né? Os guias espirituais começam a indicar o caminho e vai ensinando também uma via mais solitária, né? Mas é isso, a gente precisa de uma estrutura para praticar e viver esse caminho, né? Vou dar um exemplo, né? Se a gente estivesse falando sobre Umbanda, não é o caso. Você precisa de um lugar para praticar Umbanda. Você precisa de uma tenda, um terreiro, né? Claro, você pode ter a sua conexão com seus orixás, com seus guias dentro de casa, mas para praticar mesmo aquele caminho, você precisa de um lugar, de uma estrutura, né? O xamanismo também, você pode seguir a vida inteira estudando sozinho, fazendo seus próprios, mas você precisa né, de lugares, de pessoas, de ritos, de práticas. É nesse sentido que eu trago, né, também. Aí o caminho vermelho ele vai te dar essa possibilidade, né, de estrutura. O xamanismo ele é mais amplo, mais abrangente, mais universal, etc, né? Respondido? Ou confundiu mais? Massa. Marise levantou a mão. Oi, Gabriel. Oi. Eu estou fazendo o curso, né, das canções sagradas, Arro. Arro. E eu tenho já estudado xamanismo, vai completar 10 anos, também Que com o material legal. da Jenny Santos. Opa, que legal. É. Agora, todas as vivências que eu faço, vivências igual você fez agora, né? O que acontece comigo sempre é que chega um momento que eu desligo. É sempre assim. Eu apago, né? Quase que eu caio. Uhum, E uhum. aí,
assim, eu não consigo acompanhar, né, os comandos e tal. E sempre acontece isso em todas as experiências. Sim. Aí eu não sei se tem alguma coisa a ver com Olha, alinhamento. assim, que eu posso te responder de pronto, assim, né? Pode ter mais questões, mas geralmente quando a gente está numa vivência guiada e a gente apaga, né? A gente continua vivenciando essa experiência, mas no outro nível, né? Foi para o subconsciente. Talvez é aquele momento que a gente precisa para relaxar, o nosso corpo é muito sábio e dar uma desligada na gente. Talvez é aquele momento que você, enfim, não dá para dizer. Eu não vejo isso como algo ruim, Uhum. né? E o que eu diria para você, continue, porque essa é uma forma que está se apresentando, mas Tá, pode ter tantas formas, né? tá. Eu acho que está tudo bem, né? Tem momentos que a gente vai ficar mais consciente ativamente, tem momentos que a gente vai ficar mais inconsciente e está tudo certo, né? Tá sendo trabalhado também, Tá tá bom, bom? então. Obrigada. Nós temos mais 5 minutinhos para fechar nosso aulão, né? Que eu não gostaria de passar de 2 horas, estamos aqui desde as 7h30. Então eu vou abrir só para mais 1 ou 2 comentários e depois eu queria dar uns recadinhos finais também, fazer alguns convites para vocês, tá bom? Então, se alguém tiver mais alguma partilha, alguma pergunta. Gabriel, eu quero só agradecer. Muito, 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 muito. Finalmente, estou junto. Troquei Eva, as datas já para ficar mais junto. Vou tirar umas dúvidas depois com o pessoal que te ajuda aí na organização, para tirar umas dúvidas errou. do compromisso. Mas a experiência para mim me levou lá no Arbor de novo, na dança da águia. Tá no meu corpo, eu tremi, tive tremor aqui que eu senti quando eu estava lá no Arbor. Meu corpo já responde muito rápido. E eu achei tão interessante porque nesses processos a gente sempre tem assim eu tô muito fresquinha com tudo, né? Então, foi muito lindo ver minha ponte já pronta, assim, sabe? Quando você falou, Opa, ela fez assim, né? Ela apareceu assim, ai, meu Deus, já tá aqui minha ponte, sabe? Assim, errou. ela já tá aqui firme e forte e me fez pensar nessa, quanto que eu quero continuar na prática. Eu acho que é isso que eu a música que você escolheu foi uma das músicas que a gente dançou lá também, né? Então, na hora que eu escutei, meus olhos cheiram d'água e eu falei, pronto, eu quero sentir isso todos os dias, quero nutrir isso todos os dias. Então, Errou. tamo junto. Errou, Salene. Gratidão Não, pela sua pelo seu partilha. ser. Que bom, que gostoso matar um pouquinho da saudade do Arbor, né? Que já dá para dar saudade, né? Muita, já estou lá no que vem, gente. Vocês têm que participar, é divino, é divino. Eu não sei É nada de nada, maravilhoso. foi minha primeira experiência geral. Então, A estou assim, Salene começou já pela cerimônia coletiva Master, né? Que é a dança da águia. Já começou já mergulhando, né? Agora agora vai trazer para a consciência, processar. Muito bom, muito bom. Parabéns pela sua escolha, né? Pelo seu mergulho e pela sua presença na dança também. Muito legal, muito bom. agradeço profundamente. Arro. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Quais são os convites? Os convites é para a gente continuar estudando junto, né? Claro, não podia não convidá-los para a gente estar vivenciando tudo isso, né? Essa meditação é só uma pequenininha amostra, né? E do que a gente pode fazer, né? Simples, mesmo online aqui, né? Você vê como é gostoso, né? A gente poder fazer essas práticas, né? E fazer junto, acho que a gente vai muito mais além, né? Um dos convites é segunda-feira eu vou fazer a leitura das cartas do Caminho Sagrado, né? Então a gente tem um grupo no Telegram que é t.me/sonho sagrado. Nesse grupo a gente praticamente só partilha as datas de quando vai ser os estudos. Os estudos são via Zoom também. Depois eu coloco no YouTube, no canal do YouTube. E é dos livros da James Sans, tá? Então esse é um convite, é gratuito, é online.
Gostaria que fosse uma vez por mês, mas às vezes os compromissos vão passando e eu não consigo, mas acho que agora, março, eu vou conseguir manter uma certa frequência, né? Março, abril, maio, junho. Então esse é um convite, segunda-feira a gente tem leitura. O outro convite é para quem quiser vivenciar essa formação, que a gente fala um pouco aqui, né? Xamanismo, técnicas e práticas ancestrais de cura. É um curso, né, de vários módulos. Tem a versão presencial, que só tem mais 2 vagas, né? A gente está com a turma já quase cheia. E tem a versão online também, com o retiro de fechamento presencial. E tem a versão somente online, 100% online. Tá? Então, todos os gostos aí, para quem está podendo estar mais pertinho, vai ser em Itatiba, né? Que é 69 quilômetros de São Paulo, né? Enfim, dá para participar, tem a versão com hospedagem, sem hospedagem, enfim, todos esses detalhes estão no site que vocês já estão aí no grupo, tá? Se vocês quiserem conversar com alguém da equipe, a Isabela está aqui também, ela pode dar mais detalhes sobre o curso, sobre a formação, todos esses detalhes, pagamento, tudo isso vocês conversam com ela, tá bom, gente? E então esse é um convite. Outro convite, no final desse mês, se você ainda gostaria de fazer o curso, mas não agora, ainda não consegui, tem os cursos de final de semana, os cursos curtos e os retiros, né? Eu vou dar um retiro também no último final de semana de março. Na verdade, vai ser dia 31, 1 e 2 de abril já, né? Então, esse final de semana do 31, 1 e 2 é o Retiro Mandala Sonora, né? Vai trabalhar muito a cura através do som. Então, vai estar eu e mais 2 terapeutas, né? A Prigama, que trabalha comigo também, dentro do yoga, né? E do sound healing, ela vai trazer essa parte. E o Márcio Bucay trazendo a parte do Nada Yoga. Então, vai ser uma fusão aí, xamanismo, sound healing e yoga. Então, um retiro de final de semana, quem tiver interesse, também em Itatiba, né? Sexta, sábado, domingo, mais curto, mais, digamos assim, mais de práticas, menos de teoria, tá? Então, também estão todos e todas convidados para participar desse retiro. E por enquanto, deixa eu ver se está passando algum aqui recado, são as formações que a gente tem à disposição, tá? A gente sempre divulga também no meu Instagram, Gabriel Ocean. Lá tem a agenda dos cursos, dos retiros, das vivências. Lá para julho nós vamos ter outras práticas, junho, julho, né? Mas eu vou ficar com esses convites de março, abril, que já é bastante coisa, tá bom? Certo? O vento aqui já veio até me chamar, já veio, bora, termina essa live. Começou uma chuva e um vento aqui, pessoal. Maravilha. Tudo bem? Legal. Olivia, querida, beijo no seu coração, saudade de você. Que legal, deixa eu ver aqui. O que mais? Aqui estão os links. Maravilhoso, pessoal. Então, vejo vocês em breve. Sigam no Instagram, canal do YouTube Gabriel Ocean. O que mais? Tem o site terapiaxamanicas.com. Ah, esqueci de falar isso também. Tem os atendimentos individuais, né, online ou também presenciais. Então, quem tiver interesse, também tem essa outra modalidade, né? Você não está a fim de fazer um curso ainda, uma prática, uma vivência coletiva, procura também, tem os atendimentos individuais, tá bom? Que é uma forma também de trabalhar essa cura da alma. Então, vamos junto, que todos tenhamos aí um ótimo final de verão, né? Agora que passou o carnaval, as coisas começam a engrenar, então vamos juntos, né? Um excelente ano para todas, para todos e até a próxima Curva do Rio. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Forte abraço e até breve. Tchau, tchau. Yahoo!